Olá, gente! Boa tarde! Olá! Obrigada pela audiência. A gente está aqui hoje com a Fabiana Thompson e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o futuro, sobre a educação e sobre as principais inteligências que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos para que eles estejam preparados para essa realidade. E acho que é mais ou menos uma semana ou duas, Fabi, ela veio para mim super empolgada, falando um pouco sobre o evento que ela esteve, sobre inteligências múltiplas e inteligência artificial. E eu fiquei empolgada junto com ela. E aí a gente marcou para que a gente pudesse estar hoje aqui nessa live, compartilhando um pouquinho com vocês sobre essa perspectiva. E antes de eu fazer aqui a primeira pergunta para a Fabi, se você ainda não segue nosso canal, segue lá. A gente vai estar aqui, então se você tem alguma dúvida, tiver alguma sugestão, manda pra gente aí também. A gente vai estar acompanhando aqui, conversando junto, tá joia? Então, Fabi, conta pra gente aí dessa perspectiva. A gente hoje, quando fala de futuro, a gente pensa muito nessa perspectiva tecnológica, né? Tá ligado. A tecnologia, ela vem crescendo ao longo dos últimos anos e cada vez mais a gente tem tido novas tecnologias com uma frequência e uma velocidade maior, mudando a forma como a gente vive, né? E aí, como é que a gente pode estar, como é que a gente prepara, que tipo daqui a pouco você disse que inteligências são essas, mas vamos falar dessa realidade de futuro, de tecnologia, né? Como é que tem... Eu queria começar pelo futuro, né? O que é o futuro que a gente tanto se prepara? E é um conceito ele é abstrato, né? Ele é agora, ele é um espaço de tempo depois do agora, mas que não tem fim. Então a gente tem que estar preparado para qualquer momento. Então essa é basicamente a noção de futuro. Então enquanto a gente está aqui fazendo uma live com equipamento que a gente acha super de primeiro mundo, outros equipamentos já estão sendo desenvolvidos, testados e aprovados e com a perspectiva de 20 anos estarem nas nossas mãos. Né? Então o futuro de 20 anos, daqui a 20 anos, já está sendo preparado hoje. Então são casas inteligentes que tudo acontece no comando da voz da gente, né? Que são as inteligências artificiais a um nível bem sofisticado. E ao mesmo tempo que a gente está acostumado a pegar nessa tecnologia, né? A gente começou lá, por exemplo, aquele celular grandão, tijolão, né? E agora tem coisas bem compactas e tal. Então o futuro, ele está muito, em termos de tecnologia, ele vai ficar muito mais soft do que hard. Então não vai existir o celular, o notebook, o relógio. Então é uma coisa bem bobinha que as crianças brincam muito e a gente até traz como material de sala de aula, que é material pedagógico, que são esses óculos de 3D, né? Que a gente fica com a gente não tem aquela noção de espaço e tal. E essa futurista, ela falou no evento que sempre que você tiver a oportunidade, pegue um óculos desse e comece a se acostumar, porque o futuro vai ser mais ou menos isso, vai ser tudo acionado através de um óculos, uma coisa assim que você não vai pegar, vai ser comando de voz, você vai falar, acessa e-mail tal e vai estar tudo acontecendo lá. Até em termos de TV, a TV não vai existir, vou colocar o meu óculos e vai estar tudo lá. Parece uma coisa muito louca. Eu tava até me adaptando com Siri nesses dias no celular, porque já existe isso, né? Eu não uso, mas eu tava, meu Deus, será que ela faz isso? Eu ia fazendo os testes e, meu Deus, ela faz isso, ela marca coisa na minha agenda, ela livra não sei quem, ela escreve notas, lembretes nas notas. Né? Então a gente já consegue ouvir isso que tu tá falando. Exatamente. E vislumbrar isso acontecendo, né? Já tá muito real em termos de... E tem muita gente que já tá, os laboratórios aí dos futuristas já estão testando isso, já tem muita coisa já acontecendo. E interessante é que a gente pensa que tudo isso vai tomar conta de nós, né, dos seres humanos. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai tomar nosso lugar? Cada vez mais os robôs, né? Exatamente. Tomando aquelas caixinhas de estacionamento que eram antes, o guichê, o pessoal ia lá pagar o estacionamento, né? As meninas foram colocando as máquinas e não existem mais essas pessoas. E a gente realmente tem visto isso, né? E acho que é o medo geral, mas... Exatamente. E existem já estudos que fazem esse cálculo de quantos robôs têm surgido por pessoas. Né? Então, chega lá na Coreia, a gente está chegando ao número de 4.000 robôs para 100 pessoas. Então, isso de fato espanta. É verdade. Né? Mas não deveria, né? E a gente vai falar por quê daqui a pouco, mas com mais detalhes. Mas eu fiquei abismada de como o futuro ele tem coisas assim que a gente nem imagina, né? E é tão real, porque assim, a gente vê no tempo daqueles Jetsons, né?
aquele desenho que a gente assistia, aquelas coisas de, nossa, é um carro que voa, é um telefone sem fio e tanta coisa assim que pra gente era absurdo. Nossa, daqui que isso chega e vai durar uma eternidade. E as pessoas já brincavam com isso. Então, há 10 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria falando e olhando a pessoa assim, né, em tempo real, lá do outro lado. Eu me lembro que uma vez eu vi acho que foi uma reportagem do Jornal Nacional, foi de Fantástico, eu achei aquilo ali incrível. Eu fiz, meu Deus, tipo, que massa, né? E hoje é algo e parecia tão distante, né? E hoje a gente tá está aqui utilizando isso, né, em tempo real, ao vivo, com equipamento pequeno, né? Quando as TVs utilizavam aquelas câmeras, aquelas coisas, fios espalhados pelo chão, aqui mesmo não tem praticamente fio nenhum para fazer uma transmissão aqui. Né? E como as coisas vão se desmaterializando, como isso é real, né? Vai diminuindo, começa grande, né? Como se fosse uma adaptação, e vai diminuindo, até tudo estar compactado em uma coisa só. E inclusive tem até já empresas que têm testado chips nos próprios funcionários. Por exemplo, um grande gargalo dos laboratórios de exames é a logística. Então eles conseguem fazer a coleta e tal, mas o transporte para chegar material, fazer análise demora muito. Então já tem chips sendo testados para colocar na pessoa. Então eu vou ter o monitoramento do meu corpo 24 horas. Então assim, o futuro é eu acessar lá no meu celular e ver como é que eu tô, como tá minha glicose, como tá a minha vitamina D, como tá o que eu quiser saber. Se eu tô grávida, eita, acordei, tô grávida, não preciso ir lá no médico mais. Então todos os meus dados estarão aqui. Sabe o que eu pensei? Tempo, assim, ó. Exatamente. Então, quanta coisa você não consegue resolver. Né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, a tecnologia traz tantas soluções desses micro problemas que juntando dá vários problemas, que eu meio que fiquei vislumbrando a eternidade, né? O futuro, assim, poxa, a gente vai ter tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, não precisa fazer nada. Né, que Deus, se a gente consegue desenvolver tanta tecnologia, imagina o que Deus tem. Fiquei imaginando ele assim, olhando pra gente. Tô tendo um gostinho só, né, do que como eu consigo monitorar tudo isso. Mas falta muito ainda, com esse gostinho assim, bem bacana. Então, no fim das contas, vai restar o quê? O que a gente vai fazer? E aí? É verdade. E a gente tem esse medo, e tu falou, e eu fiquei pensando que eu estava lendo alguns artigos há um tempo atrás, e que ao mesmo tempo que existem muitas profissões que estão sumindo, existem muitas outras que estão surgindo. Exatamente. Né? Dentro das necessidades, dentro do novo que vem surgindo. Os meninos tiveram a oportunidade de visitar o César School, né, os mais velhos, acho que semana passada, e eles, 2 semanas atrás, eles tiveram a oportunidade de ver como existem profissões diferentes, profissões que estão surgindo, né? Detetive de dados, né? Profissões dentro da medicina, na área vinculadas à área de tecnologia, tipo cirurgia de holograma. Diego chegou em casa, tipo, super falando, bem impressionado com isso, né? Como é que poderia existir isso? E é isso, né? As coisas estão surgindo, algumas estão indo embora, né? E outras estão surgindo, e eu acredito que vai ser sempre assim. Exatamente. Mas dentro dessa perspectiva, conta pra gente o que é que a gente precisa, que inteligências são essas que precisam ser desenvolvidas para que os nossos filhos estejam prontos para essa realidade. Exatamente. Essa é a resposta de ouro, que se vocês estiverem bem atenados aí, pega a dica, porque é de fato o que a gente sempre precisou fazer e que a gente vai precisar mais do que nunca. Nós temos 9 inteligências, né, que foram colocadas por Howard Gardner. Tem outros estudiosos que até elencam mais inteligências ainda, inclusive até inteligência tecnológica e tal. Tem várias outras que estão em desenvolvimento ainda. Alguns que a gente desenvolve aqui na escola que são mais visíveis, digamos assim, é a linguística, né, que envolve o aprendizado de línguas, a lógica matemática, que são aquelas inteligências que os nossos pais, assim, querem que os filhos tenham de todo jeito. Na verdade, todos são inteligentes, todos têm um pouquinho de cada inteligência, e nem todos têm a obrigação de ser os melhores em cada uma delas. Mas tem 2 que elas realmente precisam desenvolver e que são, assim, cruciais para esse futuro cheio de tecnologia. Como eu falei, se eu vou ter robô para fazer várias coisas, o que é que vai me restar? Vai me restar ser humano. Eu vou ter tempo de lançar esse olhar para mim, de refletir quem eu sou e lançar o meu olhar para o outro. Né? Então são 2 inteligências, a intrapessoal e a interpessoal, a minha relação comigo mesmo, como eu lido com as minhas questões e como eu lido com o outro. Então, entre a tecnologia, né, entre uma tela e outra, tem uma pessoa de um lado e tem uma pessoa de um outro. Então a gente vê muitas confusões, né,
digamos assim, problemas mesmo, né? De adultos, eu não estou falando nem de crianças, falando de adultos, porque naquele momento eles não utilizaram dessa inteligência, né? Refletir sobre si e o que eles estavam fazendo e como isso impactaria no outro. Então a gente tem aquele impulso de responder aquela mensagem, né? De uma forma impensada, né? Então as coisas acontecem tão rápido que eu já aperto lá, eita, já foi, né? E daqui que tem um arrependimento, se tiver arrependimento, já é tarde demais, porque tudo acontece de forma assim muito rápida e é exponencial. Então, em segundos assim, a nossa vida pode mudar pro bem e pro mal, né? Como aquele exemplo da caneta azul, que eu não sei de onde surgiu, que viralizou, e a caneta azul eu nem sabia o que era, foi tão rápido que não deu tempo para que eu me atualizasse o que era caneta azul. Então até hoje eu não sei a origem da caneta azul, eu sei que as pessoas falam, eu estou sendo ovacionada porque eu não sei o que é. Os meninos chegam lá em casa, mãe, até vovó tá sabendo da caneta azul. Eu não sabia da caneta azul, mas tu não sabe da caneta azul? Eu, como assim? Que caneta azul? Que história é essa caneta azul? Né? Então assim, é tudo muito rápido. Então essas duas inteligências, né, a intrapessoal e interpessoal, são as que nós precisamos desenvolver nas nossas crianças, e os adultos também têm resquício desse não desenvolvimento ao longo da vida. O Fábio estava pensando que faz muito sentido, até porque apesar das tecnologias elas virem, e elas não são novas, elas existiram elas existem desde o início da humanidade, né? Porque todos os recursos que nós utilizamos, eles são tecnologias que são utilizadas. Mas se a gente for olhar na história, a única coisa que se mantém durante todo esse tempo é justamente a humanidade, né? É o ser humano com suas necessidades e especificidades. Então, independente daquilo que a gente vê, a gente precisa ter esse conhecimento intrapessoal e essa inteligência de se relacionar com o outro, né? A gente vê muito hoje alguns cursos para adultos em relação a isso, né? Conheça você mesmo, né? Tipo, mergulhe dentro do seu interior. E hoje, com esse acúmulo de tecnologia, a gente está cada vez mais olhando para fora e menos olhando para dentro, né? Porque a gente hoje não fica mais desocupado, né? A gente não fica desocupado, porque se a gente está ocioso... Eu antigamente detestava esperar. Olha, ele fizesse tudo comigo, mas não me deixasse esperando. Eu ficava uma fera, porque esse sentimento de perder tempo na minha vida sempre foi muito forte. Eu não gosto de perder tempo, sendo que hoje, com a tecnologia, você pode me deixar meia hora esperando, eu tô aqui no meu celular, tô trabalhando, tô respondendo e-mail, tô fazendo mensagem, tô aproveitando o meu tempo, né? Exatamente, e é isso, e a gente não tem mais tempo de ócio, e esse ócio, na verdade, ele é importante para eu repensar aquilo que eu falei, para avaliar aquilo que eu fiz, que na verdade deveria ter sido diferente, né? Então isso realmente é muito presente, essa necessidade ela é muito presente. Então, a inteligência intrapessoal e interpessoal. E a inteligência intrapessoal, ela tem muito a ver com esse conhecer você mesmo, né? De conhecer os seus limites, de saber até onde você pode ir em determinadas coisas. Estava pensando em relação à questão do autocontrole, ele tem a ver, né, com a inteligência intrapessoal. Total. E você, por exemplo, você ter o autocontrole é algo muito impressionante, porque, por exemplo, quantos obesos não existem agora, hoje, né? Cada vez mais por conta do tipo de alimento, de comida e tudo mais. Mas quantos obesos gostariam de ser obesos? Planejaram isso. Planejaram isso, né? Dificilmente algum obeso planejou ser obeso. Mas a gente, apesar de a gente querer um corpinho, né? Um determinado corpo, a gente, infelizmente, por falta de autocontrole, por falta dessa inteligência intrapessoal, a gente toma decisões erradas todos os dias, numa direção contrária aos nossos objetivos. Então, realmente, são duas inteligências que são extremamente importantes, que precisam ser trabalhadas. E essa ligação com o outro, né, que é o tratar o outro com a sensibilidade, né, entendendo ali as intenções, as motivações e sendo sábio, né, tendo a sabedoria para poder lidar com o outro. E, Fabi, a gente está aqui falando de educação, então a gente falou das duas inteligências, a gente falou da realidade de futuro, mas na educação, como é que a gente pode trabalhar essas duas inteligências? Então, dentro da educação a gente percebe a necessidade do desenvolvimento dessas inteligências quando a gente precisa disciplinar a criança, né? Disciplinar no sentido mais belo da palavra, né? De colocar num caminho adequado, propício para o aprendizado, porque se a criança não se regular, se ela não tiver esse autocontrole, se ela não respeitar o outro, ela não para aprender. Então é uma inteligência que ela se sobressai diante das outras, porque se você não tem, você não aprende mais nada. Isso, perfeito. E eu, assim, quando a gente fala de disciplina, a gente pensa em erro, né? E eu ouvi uma
interpretação, uma analogia para erro que é um tiro fora do alvo, né? Isso. Então, é um ajuste, quando é criança, é um ajuste de rota, né? Então, a disciplina, ela trata justamente disso, né? De mostrar qual foi o erro e de indicar o caminho certo. Exatamente. E essa disciplina é em amor, né? A escolha de você ajudar o seu aluno a se entender, né? Por exemplo, o aluno bateu no colega ou mordeu. Então, muitas vezes, nem eles conseguem entender por que eu bati. É a mesma lógica do obeso. Mas por que eu estou comendo tanto? Se ele parar para pensar realmente... Racionar e tornar consciente uma atitude inconsciente, né? Então esse é o papel da gente, né? Trazer a criança para essa perspectiva. Não simplesmente, olha, você mordeu o seu colega, peça desculpas. Desculpas resolve alguma coisa? Não resolve nada. Que é normalmente o que a gente faz em casa, né? Dois irmãos brigam, aí a gente tá ali com a cabeça cheia, acabou de chegar do trabalho. Bora, pede desculpa. Desculpa, tá bom, vai brigar. Tem que mostrar serviço pra eles, né? Pronto, olha, eu resolvi, tá vendo? Resolvi, meio capenga, mas eu resolvi. Quando na verdade a gente não tá trabalhando lá a raiz, não tá lá no fundo do coração. E muitas vezes é um reflexo até de algo que ela não consegue expressar com palavras, porque as crianças ainda estão nesse desenvolvimento da inteligência linguística, né? De encontrar a palavra certa para representar aquele sentimento, e ela vai reagir dessa forma. Porque ela acredita que batendo ela vai estar resolvendo, de alguma forma chamando a atenção de um adulto, e a gente chama eles a isso, por que você bateu? Muitas vezes, e quando eu paro, não sei. Às vezes ele vem com a explicação assim, não, foi porque ele fez isso primeiro. Sim, mas isso dá direito de você fazer isso depois? Ou isso vai resolver o seu problema? Exatamente, e eu costumo sempre falar assim para os maiores, olha, você precisa parar. Porque sabe por que as guerras existem? Porque alguém desistiu não parar. Então, o mais inteligente é aquele que para. Isso é louvável. Eu falei isso para uma turminha, eles ficaram assim, nossa, foi muito forte, sabe? E interessante que tinha um lápis no meio, sabe? Olha, você tem que decidir parar de jogar o lápis. Alguém tem que decidir. E quem tomar essa decisão não vai ser o fraco, não, vai ser o mais forte. E eles ficaram assim, bem pensativos, ou seja, foi muito mais profundo do que dizer, olha, vá lá, pegue o lápis e faça desculpa pro seu colega. Tanto é que isso repercutiu, que ele levou para a mãe, olha, você sabia que a guerra pode começar através de um lápis jogado no chão? A mãe, como assim pode começar uma guerra? E foi uma coisa assim, pequena assim, mas que você trouxe uma lição profunda. Exatamente, né? Então quando ele tiver numa situação dessa, não, peraí, alguém vai ter que parar isso. Então eu vou ter essa inteligência, tipo, eu não preciso ganhar, eu preciso parar. E aí eu ganho tempo, a pessoa ganha tempo e a gente vai se organizando. Então essa é a intenção, essas duas inteligências, essa combinação. Isso. Eu não posso regular o outro, mas eu tenho essa opção de me regular. E então, a partir daí eu estruturo a relação com o outro. Exatamente. Né? Tudo parte daí, né? De você se conhecer, né? Saber quem você é e ter essa segurança. Então os pais têm esse papel de dizer para o filho quem ele é, como ele é importante e como ele deve se portar. E de indicar o caminho, né, Fabi? Porque às vezes essa questão da liberdade, esse conceito está tão confuso na nossa cabeça que a gente acha que liberdade é deixar o filho fazer, os nossos filhos fazerem o que eles quiserem, mas na verdade a gente precisa indicar o caminho, a gente precisa mostrar o caminho certo. Isso às vezes exige dizer não, às vezes exige estabelecer regras e cobrar que eles obedeçam às regras, porque a gente sabe o que é melhor para eles. Isso. Então, essa educação, essa inteligência intrapessoal e interpessoal, ele é um caminhar junto, família e escola. Né? A escola ela pode ter esse entendimento desse papel, né, tão importante quanto ensinar português, matemática, ciências, história e geografia. A gente tem esse entendimento, mas as famílias precisam ter o mesmo entendimento, porque a gente aqui soma forças. Né? Então soma força junto com as famílias para que a gente possa caminhar e formar esse aluno, formar esse filho, para que ele esteja pronto para os desafios que ele vai enfrentar nesse mundo de tecnologia. Exato. Que o que mais precisa é a humanidade. Exatamente. Né? Parece um paradoxo, mas é isso. A tecnologia ela vem para revelar isso, né? O que a gente tem de mais humano. Então o que vai restar pra gente fazer? Eu vou ter máquina para tudo, não precisa fazer nada. Então eu vou ter tempo de olhar no teu olho, sabe? De sentir você, de estar tentando te ajudar de alguma forma. E coletivamente, né? Assim, o coletivo nunca foi tão forte, né? Como agora, né? As pessoas têm começado a entender, né? Que juntos, literalmente, somos mais fortes. Nós fomos chamados para isso, para viver em comunhão, em comunidade. Né? E isso vai ficar cada vez mais forte com essas tecnologias. Então é esse casamento de tecnologia com as humanidades.
Perfeito, Fabi. E só para finalizar, encerrar nossa live, que o nosso tempo está chegando ao fim, a gente estava pensando sobre a questão do cristianismo, né? O cristianismo, ele justamente, ele traz essa perspectiva, ele traz o conhecimento de quem nós somos, traz o entendimento de que nós somos limitados e que nós temos uma tendência a fazer o que é errado, né? E que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa ter cuidado de não se colocar em determinadas situações para que a gente não venha a errar, né? Com Deus, com o outro. E traz um dos principais mandamentos é que amar o próximo como a ti mesmo, que é uma orientação. Eu vi, quando a gente foi agora lá na Pensacola, conversando com o líder da Beca, e a gente perguntou, não, como é que foi esse alcançar e tal, chegar aqui. E ele colocou assim, ó, eu tô aqui para servir. Eu já servi aqui como professor e hoje eu tô aqui servindo na liderança até quando Deus quiser. E esse coração disposto a servir algo que precisa estar sendo alimentado nos nossos corações quanto adultos, e a partir de nós ensinaremos os nossos filhos também a terem esse coração disposto, olhando para o outro, disposto a servir. Gente, foi massa, foi muito bom, Fabi, conversar sobre esse tema, ele é tão empolgante, A gente pensar sobre isso, e pensar o que a gente tem feito, e repensar o que a gente tem feito. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha trazido aí reflexões importantes sobre a forma como a gente tem lidado com os nossos filhos. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 12h07. Fabi, obrigada mais uma vez. Tchau, gente.